Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa terça-feira, dia 23 de junho. Hoje nós vamos falar sobre um dos termos que tem sido mais pesquisados na internet nos últimos dias, misantropia. Você sabe o que é isso? Também temos informações sobre o aumento de casos de infarto em pessoas jovens no Brasil. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Quem faz a interpretação para Libras no estúdio é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, que tem a cor cinza com listras vermelhas. Também há uma tela bem grande aqui no centro, onde agora aparece o nome do Conexões. E é nessa tela que você acompanha algumas informações importantes para começar o programa. Bom, a primeira informação é que a partir do próximo mês, todas as crianças de 4 anos vão receber mais uma dose de reforço da vacina contra a poliomielite, que evita a paralisia infantil. Com isso, o Sistema Único de Saúde volta a oferecer um esquema que era feito até 2024, mas agora exclusivamente com a vacina injetável. Bom, deixa eu explicar por que isso aconteceu. Até 2024, todas as crianças recebiam 3 doses da vacina injetável, feita com vírus inativado. Depois, elas recebiam mais 2 doses de reforço, com a vacina oral, a gotinha, do vírus enfraquecido. No entanto, com situações muito raras, o vírus atenuado da vacina oral podia causar mutações e provocar a doença, isso em situações raras, viu? Para evitar qualquer tipo de problema, o Ministério da Saúde decidiu utilizar exclusivamente a vacina injetável, suprimindo, aí a segunda dose de reforço. Agora, nas 5 ocasiões que serão aplicadas nas crianças, todas são de vacina inativada injetável. Então, menores de 5 anos que não tiverem recebido as 5 doses devem ser levados ao posto de saúde para verificar a necessidade da atualização vacinal. Bom, e as denúncias de violência contra mulheres no ambiente digital cresceram 188% em apenas um ano, segundo dados que foram divulgados ontem pelo Ministério das Mulheres. De acordo com a pasta, de janeiro a maio desse ano, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 100, recebeu quase 17 mil denúncias desse tipo. No mesmo período do ano passado, foram menos de 6 mil ocorrências. O levantamento mostra que cada vez mais as redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos online e outros ambientes virtuais estão sendo usados para controlar, ameaçar, humilhar, expor, perseguir, chantagear ou ferir a dignidade e o corpo de meninas e mulheres. E mais um dado importante: o Brasil registrou a menor taxa de analfabetismo da série histórica do IBGE. Pela primeira vez, o índice ficou abaixo de 5% da população. Esses dados também mostram avanços na escolarização dos brasileiros do ensino superior ao básico, como explica a TV Brasil. O analfabetismo no Brasil está concentrado na população mais velha. É um desafio conseguir que essas pessoas voltem a estudar, mas muitos idosos estão encarando a tarefa. Em 2016, mais de 20% dessa faixa etária era analfabeta. 9 anos depois, a taxa caiu para menos de 14%. Isso ajudou a taxa geral de analfabetismo no Brasil ficar abaixo dos 5% pela primeira vez. A gente não pode se conformar enquanto a gente tiver um brasileiro, uma brasileira analfabeto. Então, assim, a gente ainda tem um caminhozinho a seguir, mas sem sombra de dúvidas, são dados bastante animadores, né?
No geral, a pesquisa do IBGE mostra que os brasileiros estão passando mais tempo na escola e chegando mais longe nos estudos. O percentual de pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos o ensino médio completo era de 46% em 2016. O índice veio crescendo e chegou a mais de 57% em 2025. Com o ensino superior completo, eram 15% há 9 anos, agora 21%. Outro dado que melhorou diz respeito aos jovens de 15 a 29 anos. Mais de 22% não estudavam nem trabalhavam em 2019. No ano passado, o percentual caiu para 17,5%. No Brasil, as menores taxas de frequência escolar estão entre as crianças com menos de 3 anos e entre os jovens depois dos 16 anos. No caso dos homens, mais da metade deles pela necessidade de trabalhar. Para as mulheres também, mas elas ainda param de estudar quando engravidam e quando precisam tomar conta da casa. Uma das apostas do governo federal para reduzir a evasão é o programa Pé de Meia, criado há 2 anos. É um incentivo financeiro de R$ 200 por mês para estudantes pobres que comprovem frequência nas aulas. E a cada ano concluído, são mais R$ 1.000. De acordo com o Ministério da Educação, o programa colaborou para que o número de alunos fora do ensino médio caísse mais de 40% em 2 anos. E para que a reprovação escolar diminuísse mais de 30% no mesmo período. A gente precisa, que, além do próprio governo federal amplie os recursos para o programa, a gente necessitaria que os governos municipais, os governos estaduais, também ou criassem os seus próprios programas de transferência de renda para estudantes, ou que se somassem ao governo federal nesses programas já existentes. O João Guilherme, de 17 anos, é um dos beneficiados. Ele, que estuda no Instituto Federal do Rio de Janeiro, usa o dinheiro para se alimentar na escola. João também torce para que o programa continue. Foi hiper essencial na continuação da estadia de alguns jovens, mas, claro, foi o começo para mim. Tem que continuar avançando cada vez mais, e no futuro, espero que próximo, aumente o valor. O Ministério da Educação informou que, por enquanto, não existe previsão de aumentar o valor do benefício para os estudantes. Oi, tem mais conteúdo da TV Brasil agora. Ele trata sobre uma pesquisa da Kantar, que aponta que 77% dos brasileiros devem acompanhar a Copa do Mundo. E 37% deles planejam fazer apostas durante a competição. Mas é preciso ficar atento, viu, às plataformas ilegais. Além delas não serem regulamentadas e não darem garantias de pagamento aos apostadores, também usam mecanismos que estimulam o vício. O período da Copa do Mundo deve dar um pontapé extra no mercado de apostas. Uma pesquisa da consultoria Kantar mostra que 8 em cada 10 brasileiros devem acompanhar o Mundial. Desse público, mais de 1/3 pretende transformar os palpites em apostas. No Brasil, além das plataformas legalizadas, há um grande mercado ilegal de jogos virtuais. Para esse advogado especialista no tema, faltam ações das grandes empresas de tecnologia e do sistema financeiro para coibir essas plataformas. Mais regras de punição para as big techs, mais regras de punição para os bancos, para as instituições financeiras que operam beta ilegal, mais operações policiais para pegar esses influencers que divulgam, enfim. E isso é o grande desafio mundial, São vários os dados que mostram o aumento do número de pessoas com problemas com apostas no Brasil. Elas aparecem nas estatísticas de endividamento, nas centenas de milhares de pedidos de bloqueio de cadastro na plataforma de autoexclusão do governo federal e até no crescimento dos grupos de apoio a pessoas com compulsão por jogos. O problema do descontrole com os jogos se agrava com as plataformas ilegais. Elas usam estratégias proibidas pela regulação brasileira para atrair e manter os apostadores conectados. Logo de imediato oferece muitos ganhos. E quando a pessoa tenta sacar, ele cria obstáculo para fazer o saque, o que indiretamente obriga a pessoa a continuar jogando. As empresas legalizadas são as que têm a terminação .bet.br no endereço.
Há ainda uma lista na página do Ministério da Fazenda e a página betalert.com.br que oferece o serviço de checagem. No caso das plataformas ilegais, o apostador pode não conseguir sacar os prêmios, entre muitos outros riscos. Elas vendem esses dados na internet, então já chegou, infelizmente, jogadores para me relatarem que tiveram um cartão criado em seu nome que eles nem sabiam que existiam e descobriu quando chegou a conta, né, a cobrança judicial desse cartão, até casos mais extremos onde foram abertas empresas no nome dessas pessoas. Então é algo extremamente preocupante e infelizmente os jogadores ainda não têm noção desse risco enorme que há apenas de você criar a conta e ceder seus dados para uma plataforma ilegal. A gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouco volta para te explicar um pouco mais sobre um termo que foi muito pesquisado nesse fim de semana. Eu vou deixar para a nossa entrevistada tratar, porque eu não estou conseguindo falar o termo, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira. E no último sábado, pessoas de várias cidades do Brasil, principalmente do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, despertaram com um alerta sonoro no celular, acompanhado de uma mensagem que tinha o texto: Defesa Civil, : misantropia. Esse alerta foi emitido depois de uma invasão hacker dos sistemas da Defesa Civil e chamou a atenção para esse termo, que apareceu entre os mais pesquisados pelos usuários no Google, de acordo com a ferramenta de análise de dados do buscador. E é sobre esse termo, misantropia, que nós vamos falar agora com a psicóloga comportamental, a Lígia Bolkarin, que está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente. Olá, muito obrigada pela sua presença, Lígia, seja bem-vinda. E para começar, peço que você se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Beleza. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, ondulados, olhos castanhos. E queria agradecer, também o convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, para a gente começar, Lígia, o que é este termo? Até tive dificuldade para falar no bloco anterior, porque geralmente a gente fala misoginia, já sai mais naturalmente. Misantropia, o que significa? Então, o termo misantropia, ele vem do grego e ele significa literalmente aversão à humanidade. Então, a misantropia é aquela aversão a tudo que é humano, as relações humanas. Então, a pessoa misântropa, ela é uma pessoa que ela vê o outro como inimigo, ela não confia nas relações pessoais com as pessoas, ela vê as relações sociais como uma ameaça. E isso, Lígia, é algum tipo de transtorno psiquiátrico ou não? É uma condição mais comportamental? Como é que a gente poderia definir? Então, essa pergunta é muito interessante porque geralmente as pessoas tendem a acreditar que é um transtorno mental. Não é um transtorno mental. É talvez uma visão mais em relação ao mundo em algum momento, A pessoa pode ter uma visão negativa da humanidade ou também dado a situações de trauma, com relações interpessoais, de tragédias. Então, a pessoa passou por relações de rejeição, de tragédia muito intensas na sua vida, passa a apresentar esse tipo de comportamento. E essa aversão à humanidade pode gerar algum tipo de comportamento violento? A gente sabe que às vezes acontecem atentados ou alguma coisa do tipo. Poderia estar relacionado ou não? Pode acontecer, sim. Eu acho que qualquer situação onde a gente vê o outro como uma ameaça, a gente pode se colocar em situações de colocar o outro no risco, O perigo, assim como você confundiu a palavra com misoginia, a gente também vê, por exemplo, esse comportamento de misoginia, a notícia passada sobre feminicídio, que tem aumentado. Então, pode sim colocar a pessoa a pôr outras pessoas em risco, mas tende ao isolamento, O sujeito, ele tende a não querer nenhum tipo de relação com a humanidade, assim, com as pessoas. Bom, agora a gente parte para um cenário mais de especulação. A senhora, como psicóloga, acredita que essa mensagem, feita por um hacker de alerta sobre misantropia, seria alguém que tem essa condição, que está aí desgostoso com a humanidade ou acha que outras pessoas têm? O que a senhora faz? Qual a leitura que a senhora faz sobre esse alerta? Então, é difícil, a gente fazer uma análise assim, sobre por que as pessoas fazem o que fazem, pegando um recorte tão pequeno como uma mensagem como essa.
Eu acho que é uma mensagem para causar medo mesmo, assim, o que me pareceu foi para causar pânico diante de tudo que a gente tem passado, né? A gente tem notícias de possíveis invasões alienígenas e aí começam essas especulações, né? E a questão das guerras, então eu acho que a pessoa tentou utilizar de um meio confiável, né, do governo, para causar medo e perturbação mesmo, porque receber mensagem de madrugada, o som é muito alto, causa medo, as pessoas, né, elas ficam angustiadas e aí a gente não sabe exatamente como agir diante desse fenômeno, né? Bom, para finalizar, sempre que a gente faz buscas sobre esse termo, a gente encontra um outro termo, niilismo. Dá para relacionar essas duas concepções, esse descrédito em relação à humanidade, em relação ao futuro? É uma pergunta muito boa, assim. Eu acho que dá para se relacionar, mas normalmente o niilista, ele não deixa de manter relações interpessoais. Essa é a principal característica de uma pessoa que é misântropa, né? A pessoa, ela não quer contato com nenhum contato. O niilista é mais uma visão negativa sobre a vida, mais desgostoso no sentido do viver. Mas ele não deixa de se relacionar de forma interpessoal, né, de ter conexões de solidariedade, essas coisas, essas conexões humanas, né, que a gente vive. Então, um misantropo pode se tornar uma pessoa completamente solitária? Pode. Olha só. Muito obrigada, viu, pela sua presença. A gente conversou com a psicóloga comportamental Lígia Boucarin. Muito obrigada. Espero que a gente possa conversar em outro momento. Com certeza. Vou sempre estar aceitando. Podem me chamar que eu venho. Adorei participar. Obrigada. Obrigada. Bom, e agora a gente dá uma informação interessante para você que mora aqui em Goiânia e em outras regiões do estado. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás decidiu manter a decisão que permite que os supermercados funcionem o dia todo aos domingos e feriados, depois de negar um período de liminar do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do estado de Goiás. O acordo coletivo de trabalho, que limitava o funcionamento dos supermercados até às 11 da manhã nessas datas, se tornou um impasse entre o sindicato e a Associação Goiana de Supermercados. E com a negativa da Justiça, o funcionamento dos estabelecimentos deve continuar normalmente até uma nova decisão. Para finalizar o programa, a gente fala de saúde. O aumento de internações e mortes por infarto tem crescido consideravelmente nos últimos anos e preocupado especialistas. Quem traz mais informações é a estudante de jornalismo Rafaela Estival. A média mensal de internações por causa de infarto subiu quase 160% em 15 anos, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. Dentre esses casos está o do gerente de vendas Sarjob, que ficou um dia no hospital depois de uma angioplastia após o início de infarto aos 53 anos. Começou assim com dores no peito, bem no meio do peito, eram dores agudas, umas dorzinhas que incomodavam, mas não me deixava assim desconfortável para o dia a dia. E cada dia foi aumentando, com o decorrer do dia foi aumentando, e eu não me atinei, não fiquei muito ligado com o sinal que o corpo te dá, né? E foi indo e eu continuei minha vida normal. E assim, quando começou a doer mais forte, foi doendo mais forte, eu sabia que não estava legal, porque minha pressão começou a oscilar muito. Eu sentia as dores do peito aumentando, e quando teve o dia que meu braço adormeceu, aí eu fiquei preocupado, pensei em alguma coisa mais grave, né? Aí foi assim que eu fui procurar um cardiologista. Quando eu cheguei no médico, a médica já me passou um exame de cateterismo, né? E quando o resultado chegou, eu fiquei em choque, porque ela me falou que eu estava com 90% da minha artéria obstruída. O infarto em adultos jovens é minoria, mas vem acontecendo com mais frequência nos últimos anos. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 20 anos, houve um aumento de 150% em casos de infarto em pessoas com menos de 40 anos. Os sintomas do infarto em jovens são os mesmos de pessoas mais velhas. Dor forte no peito, que pode irradiar para braços e costas, falta de ar, suor frio, náuseas e vômitos. Esses são sinais que exigem atendimento profissional imediato, ainda mais porque o infarto pode ser mais perigoso para as pessoas mais jovens.
Os sinais podem não ser tão claros e acabarem levando a um diagnóstico tardio, principalmente no caso de mulheres. Muitas vezes elas não sentem dor no peito, mas sim um cansaço inexplicável, arritmia, desconforto no peito, tontura, dor nas costas, pescoço ou mandíbula. Os fatores de risco para o infarto são iguais para pessoas jovens e para os mais velhos: sedentarismo, hipertensão e estresse. Mas no caso dos jovens, existem alguns hábitos que aumentam esse risco. O uso de anabolizantes pela população jovem, na maioria das vezes, a gente tem visto um uso indiscriminado dessas medicações, e isso tem ocasionado infarto em pessoas jovens e, muitas vezes, mais frequentes também. Tá? Então, a combinação de estresse, de medicações sem orientação médica, esses esteroides anabolizantes, e cigarro, sedentarismo, comidas industrializadas, fast food, comidas gordurosas, ricas em sódio, Então, isso tudo tem corroborado para acontecer mais infartos na população. É isso que a gente tem visto mais frequentemente. Para o Sarjob, o principal problema era estilo de vida, mas ele redobrou o cuidado para evitar um novo susto. Minhas calças eram número 50, hoje eu estou vestindo 42. As 50 eu tirei da minha vida, doei todas, porque eu não quero vestir essas calças mais. Aí eu estou focado nisso aí, no meu corpo, na minha saúde, no meu bem-estar. Eu sempre via a pessoa falando isso, comentando, via na televisão os médicos falando, e eu pensava, esse povo é louco, né? Esse povo é doente, mas doente era eu, né? Fica aí o recado, então, para você que é jovem, né? É importante ter um estilo de vida saudável para evitar o infarto. É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 62991811406, como aparece aqui na tela. Tem também um código digital aqui que você pode apontar o seu celular para ele e já mandar uma mensagem direta para a gente. Além disso, pode procurar também os nossos perfis nas redes sociais, já que pegou o celular aí para apontar para o código, né? Procura a gente, TV UFG, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.